do grande Império Romano para pequenos estados independentes, da reunificação até péssimos desempenhos nas guerras mundiais. Apesar de vários fatores influenciarem no desenvolvimento bélico e social da Itália, a geografia teve um papel especial no legado dessa nação. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Como todas as civilizações do mundo, a Itália foi definida por sua composição geográfica, que no caso se baseia na Península Italiana. Estrategicamente falando, à primeira vista o território italiano parece ser fácil de defender. O país é cercado por água em 3 lados, no oeste, sul e leste, o que deixa apenas o norte para se defender contra ataques terrestres. O norte também é protegido pelos Alpes, que são montanhas muito grandes. A blindagem geográfica da Itália está entre as mais fortes de qualquer país do mundo, porque tem cobertura completa de 360 graus em todos os seus lados. Mas há uma desvantagem no que parece nada além de vantagens. A geografia italiana, apesar de ter sido ótima nos primeiros estágios da humanidade, como na Idade Antiga, encontrou diversas dificuldades com os avanços da tecnologia e da sociedade. Nesse vídeo, irei explorar o porquê da Itália ter passado de um grande império para uma nação que deixou muito a desejar em combates bélicos modernos. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. As primeiras civilizações do mundo começaram há cerca de 6.000 anos atrás, na Mesopotâmia. Elas foram seguidas por várias outras, na região do Mediterrâneo, como Egito, gregos, Cartago e, eventualmente, uma pequena cidade chamada Roma. Nessa época, a maior parte do mundo ainda era desconhecida por essas civilizações. Viajar e mapear terras era difícil, mas mesmo assim, foi possível navegar pelo mar Mediterrâneo e desenhar sua aparência. Portanto, o mar Mediterrâneo costumava estar no centro da maioria dos mapas da época. Assim, foi notado que para dominar a região do Mediterrâneo, era muito importante dominar também a Península Italiana, uma vez que ela estava no centro do mar. Se totalmente controlada por uma única nação, a Itália poderia ser usada como um trampolim para dominar e governar todo o Mediterrâneo, que na época era todo mundo conhecido daqueles povos. A primeira civilização que conseguiu isso foi Roma, que construiu um enorme império em toda a região a partir do núcleo da Itália. O poder, a riqueza e o sucesso de Roma provocaram uma explosão na população da Itália, a ponto de só o território abrigar 6,5% de toda a espécie humana, enquanto o grande Império Romano somava 30% da humanidade. Para as pessoas que viveram nas antigas civilizações ao redor do mar Mediterrâneo, a Itália estava literalmente no centro do mundo conhecido. Gosta de rock? E curte camisetas? Então conheça a Hard Stuff, loja de camisetas de rock com entrega para todo o Brasil. Confira o site para comprar no link na descrição desse vídeo. Valeu! A enorme riqueza e localização estratégica da Itália encorajaram invasores externos, como os cartagineses, tribos germânicas e hunos, que causaram o colapso do império. Após o fim de Roma, a Itália se dividiu em dezenas de cidades-estados independentes. Foi assim que começou o início da decadência do protagonismo mundial italiano. O interior da Itália é extremamente montanhoso, com os Apeninos se estendendo por toda a extensão da espinha italiana. Isso provocou separação suficiente para que se criassem fortes identidades regionais na Península Italiana após o colapso do Império e de qualquer autoridade centralizada forte. Assim, a Península Italiana permaneceria dividida entre cidades-estados e impérios externos por mais de 1000 anos, antes que as peças começassem a se juntar novamente no século XIX. Essa situação deteriorou completamente a força e relevância da Itália mundialmente. A população da Itália hoje é de 60 milhões, que é quase a mesma que a população de todo o Império Romano no século II. Hoje, porém, essa quantidade de pessoas é apenas 0,8% de toda a população mundial. Após o final da Idade Antiga, o conhecimento do mapa mundial foi dramaticamente expandido e ficou claro que o Mediterrâneo não estava no centro do globo.
mesmo porque quase todas as grandes potências do mundo moderno não estavam localizadas nessa região, como Reino Unido, Alemanha, Rússia, Índia, China, Japão e Estados Unidos. A Península Italiana ainda é uma posição forte para dominar o Mediterrâneo, mas isso só possibilita um domínio regional hoje, que no passado já significou um domínio mundial. As civilizações se expandiram para todo o mundo, o comércio mudou para novos mares, e o Mediterrâneo, embora ainda significativo, não é tão importante quanto era no passado. Após a unificação italiana no século XIX, o cenário contemporâneo se mostrou bem diferente do cenário da antiguidade. Dessa forma, a Itália não tinha sua vantagem geográfica que um dia já possuiu, causando grandes problemas. Isso ficou bem claro durante as guerras mundiais, onde a Itália encontrou diversos problemas geográficos. Em 1915, a Itália declarou guerra contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. A linha de frente italiana se estendia da Suíça até o Mar Adriático, e, portanto, esse era o único caminho possível para o exército italiano atacar por terra. A Suíça era neutra e não podia ser ultrapassada, e os ataques navais pelo Mar Adriático eram complicados. O fronte de guerra naquela região era composto por montanhas gigantescas e o rio Isonzo, o que significa que sempre que os italianos atacavam, eles tinham que lutar pelas montanhas ou através de um rio. Os austro-húngaros apenas esperaram em seus fortes nas montanhas, ficando atrás do rio e deixando a geografia retardar o avanço dos italianos. A Itália atacou em 11 batalhas e 11 vezes eles não fizeram nenhum progresso, perdendo centenas de milhares de homens em seus avanços. Na 12ª batalha, os austro-húngaros, apoiados pelos alemães, atacaram e empurraram os exaustos e desmoralizados italianos por mais de 100 quilômetros, até que eles fossem finalmente impedidos. De todas as baixas da Itália em guerra, metade delas foram apenas tentando escapar da sua própria prisão geográfica. As fraquezas geográficas da Itália vão muito além de suas fronteiras terrestres. Os estados italianos independentes nunca se tornaram colonizadores mundiais, em parte graças à sua localização geográfica. Os países europeus que se tornaram colonizadores bem-sucedidos estavam localizados no lado ocidental do continente, uma vez que tinham um acesso mais fácil para lançar navios no oceano. Embora a Itália esteja bem posicionada para lançar navios para dominar o Mediterrâneo, o seu acesso ao Oceano Atlântico é mais limitado, porque a única saída, historicamente, era através do Estreito de Gibraltar, que tem apenas 11 km de largura em seu ponto mais estreito. E é aí que está outra desvantagem geográfica italiana. Quando o inimigo está no controle do estreito, a marinha italiana é sufocada e fica presa. E foi justamente isso que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, onde o país teve um desempenho péssimo. Além de diversos outros fatores, a geografia novamente jogou contra os interesses da Itália. Naquela época, o Império Britânico não controlava apenas Gibraltar, mas também o Canal de Suez, que eram as duas únicas passagens possíveis para o Mediterrâneo. O Império Britânico, inclusive, tem um vídeo próprio aqui no canal. Dessa forma, esses estreitos foram usados para conter toda a marinha italiana, como uma grande banheira. A marinha da Itália não podia atacar seus aliados em outros lugares, a não ser no Mediterrâneo. A Grã-Bretanha também controla a ilha de Malta, que é aproximadamente no meio do caminho entre a Sicília e o norte da África. Malta foi usada como um posto avançado para atrapalhar o transporte marítimo, a logística e os suprimentos italianos que o país tentava enviar para suas tropas que lutavam no norte da África. E uma vez que os Estados Unidos se envolveram no conflito, os aliados simplesmente afunilaram a área naval de domínio italiano, que tinha uma marinha menor e também uma indústria mais fraca, que não conseguiu repor as perdas dos navios que eram destruídos. Os aliados tinham vastos impérios e recursos em todo o mundo e não dependiam de uma região específica. Por outro lado, o Império Colonial da Itália estava muito perto da metrópole, atravessando o Mediterrâneo. Os aliados facilmente separaram e isolaram as colônias italianas na Líbia, Somália e Etiópia. Dessa forma, em 1943, a Itália já estava derrotada. A Itália até hoje é amplamente definida por sua composição geográfica, mesmo fora do campo bélico. O
O país é muito montanhoso, o que torna muito caro o desenvolvimento nessas partes da Itália. Assim, as planícies são mais baratas para construir e desenvolver cidades, e a maior planície italiana é o chamado Vale do Rio Po. Portanto, não é nenhuma surpresa que essa planície seja o lar de algumas das cidades mais poderosas da Itália, como Veneza, Milão e Turim. O Vale do Rio Po e as áreas vizinhas próximas representam 46% da população da Itália e 55% de toda a economia italiana. Há uma forte divisão econômica entre o norte e o sul da Itália, o que fez com que a tensão e movimentos separatistas se tornassem populares. Numerosas pesquisas foram realizadas na província de Veneto, que mostram mais de 50% a favor de um estado independente de Veneza. Além disso, já existem 2 estados totalmente independentes que se separaram da Itália, San Marino e a Cidade do Vaticano, que conquistou a independência em 1929. As montanhas em toda a Itália mantiveram seu povo separados e os levaram ao desenvolvimento de fortes identidades regionais. Manter toda a Península unida tem sido um grande desafio para o Estado italiano desde sua fundação e continua sendo um problema até hoje. Embora seja um país desenvolvido e uma grande potência moderna, a posição geográfica da Itália ainda é boa para o domínio regional do Mediterrâneo, mas não é mais o ponto de partida ideal para a dominação mundial como era no passado. Dessa forma, uma posição geográfica que antes garantiu basicamente o controle do globo acarretou no colapso dessa nação e uma grande dificuldade em manter o Império Colonial, além de problemas sociais internos. E foi assim que a geografia moldou o destino da Itália. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!